Alô galera do Torne Sou Programador, bem-vindo a mais uma aula. Meu nome é Danilo e hoje a gente vai para a aula 16 falando sobre orientação a objetos e interface, né? Mais uma aula das nossas aulas de C#, tá legal? Então, gente, na aula anterior o que a gente falou? A gente falou sobre métodos protegidos, sobre métodos internos e eu expliquei para vocês o que é um assembly, né? Então a gente vai entrar um pouquinho para eu revisitar para vocês todos esses assuntos que a gente viu na aula passada, né? E na aula de hoje a gente vai falar bastante sobre interface e o que a interface pode ajudar a gente na nossa implementação ou na implementação de quem for utilizar o padrão de classes que a gente criar, tá legal? E como que a interface pode economizar códigos, fazendo com que a gente consiga fazer coisas mais enxutas, porém com menos linhas de código. Então essa é a ideia da aula de hoje. Vamos começar! Bom, pessoal, na aula anterior, então, a gente falou sobre métodos protegidos, né? A gente viu que métodos protegidos, quando a gente cria uma instância e a gente herda alguma instância que a gente já fez de uma classe válida, todos os métodos protegidos, eles vêm junto para os seus filhos, né? Ou seja, o pai definiu todos os métodos protegidos que ele precisa. Quando o filho herda a classe pai, ele herda também todos os métodos protegidos. Porém, os métodos protegidos, eles são internos dentro da sua classe, ok? Eles não são portas de entrada ou saída das suas classes. Eles ficam internamente como se fosse ali as variáveis privadas, ok? Porém, as variáveis privadas, elas permanecem somente no pai, tá? Quando você herda, as variáveis privadas não vêm, mas as protegidas vêm, ok? Perfeito. A gente viu também os métodos internos, isso mesmo, a gente viu os métodos internos, né? O que seriam os métodos internos? Os métodos internos são métodos que ele é bem parecido com os métodos públicos, ok? Então eles são porta de entradas ou porta de saídas para dentro da sua instância, né? E aí os métodos internos, eles servem basicamente para você utilizar ele para mostrar alguma ação ou capturar alguma ação, muito igual ali ao público. Porém, a única diferença do método público e atributo público para o método interno e atributo interno é o seguinte, é quando a gente fala sobre o assembly, né? Porque quando a gente cria um conjunto de classes dentro do nosso assembler, dentro do nosso componente.dll, ok? Todos os métodos que a gente criar que for internos, ele vai servir somente internamente dentro desse nosso projeto DLL. Ou seja, ele é interno somente dentro do nosso assembly, tá legal? Então a gente viu o que era assembly, que é um conjunto de classes, tá legal? Que a gente pega esse conjunto de classes e joga isso dentro de um programa chamado Class Library, né? E aí a gente joga todos esses conjuntos de classe lá. Porém, quando a gente vai importar esse conjunto de classes, esses métodos internos não vêm juntos. Ou seja, se eu tenho aqui uma DLL, ok? E aqui eu crio uma aplicação console. Quando eu mando importar essas DLLs para minha aplicação console, o que acontece? A minha aplicação console consegue utilizar todas as instâncias de objetos que tem aqui dentro dessa minha DLL. Porém, os métodos que ele acessa do meu programa, do meu console, são somente os métodos públicos, né? Os métodos internos, ele não consegue acessar aqui diretamente, porque os métodos internos é interno dentro do meu assembler. Então a gente viu isso também na aula anterior, tá legal? Na aula de hoje, gente, a gente vai falar sobre interface, né? O que seria uma interface? Uma interface, gente, é basicamente o seguinte. Imagina que você tem um modelo e esse modelo você sabe que várias pessoas vão utilizar, ok? E aí você cria esse modelo sem implementação. O que seria um modelo sem implementação? É uma classe, ok? Porém, essa sua classe que você criou, você simplesmente definiu o que você quer fazer, mas não como você quer fazer, tá? Então você define uma interface que é parecido com uma classe, e aí você fala os atributos que ela tem. Por exemplo, nome, telefone,
CPF. E aí as ações. Gravar, buscar, excluir. Ok? Então você deu ações, ok? E você criou atributos, né? Ações e atributos para a sua classe. Porém, você não sabe o que você vai ter que fazer dentro do gravar. Você não sabe o que você vai ter que fazer dentro do buscar. E você não sabe o que você vai ter que fazer dentro do excluir, ok? Se você não sabe isso ainda, porque depende de cada classe que vai herdar a sua interface, você cria ela com somente a assinatura, ok? O que é somente a assinatura? Somente o nome. Eu quero que essa minha interface seja obrigatória a implementação para o método gravar, método buscar, método excluir, ok? Então, quando você faz uma interface desse jeito, todo mundo que herda da sua interface, ou seja, eu tenho aqui duas classes que vai herdar dessa minha interface. Ela é obrigatoriamente, ela é obrigatória, né? A minha interface, ela obriga as minhas classes, ok? A implementar esses métodos que eu coloquei como obrigatório na minha interface, tá legal? Então é para isso que serve uma interface. Para que quando você precisa que todas as suas classes tenham métodos incomuns, você cria então uma interface para que ela resolva isso para você, ok? Perfeito, gente. Então esse é o objetivo da aula de hoje. A gente tem lá uma classe de cliente e também tem uma classe de usuário, né? E essa nossa classe de usuário herda a classe de cliente e a gente teve que implementar o método gravar tanto na nossa classe de usuário quanto na nossa classe de cliente, não é? Então o que a gente teve que fazer? Na nossa classe de cliente, a gente fez um método chamado gravar, porém na nossa classe de usuário, a gente sobrescreveu um método chamado gravar, tá legal? Então serviu uma coisa para outra. Porém, gente, se a gente analisar friamente, cliente não é um usuário. Usuário é uma instância e cliente é outra, né? O que a gente podia fazer? A gente pode criar, então, uma interface que tem a ver com o cliente e que tem a ver com o usuário. A gente pode criar uma interface chamada pessoa. E nessa interface, a gente fala que tem um método aqui chamado gravar, que é um método que a gente precisa implementar nessas duas classes, ok? Então é para isso que serve uma interface, para justamente colocar de uma forma obrigatória tudo que os desenvolvedores precisam implementar para utilizar aquela classe, ok? Ele serve como um guia, como uma forma de instrução para que quando você for criar a sua classe, que é baseada nessa interface, você tenha que implementar todos os métodos que são obrigatórios para que você tenha uma interface sólida. Perfeito, gente? Outra coisa que a interface é muito boa, além de ela ditar os padrões que você precisa para criar uma classe com qualidade, ela também serve como uma classe genérica, tá? Quando você tem uma interface, você tem duas classes que herda de uma interface. Essa interface tem algo em comum com essas duas classes aqui, que é o quê? É a interface mesmo. Então, se você tem uma interface, o que você pode fazer? Um dia que você precisar de um método que seja genérico, que sirva tanto para essa aqui, quanto para essa outra classe aqui, você tem como criar uma classe base que herda da interface, ok? E você faz com que as suas classes herdam dessa sua classe base, ok? E aí essa sua classe base, ela implementa todos os métodos que servem tanto para essa quanto para essa classe aqui. O que isso economiza, gente? Ou seja, esse overwrite que eu tive que fazer, eu não vou precisar fazer se eu usar essa minha classe base. Porque da minha classe base, eu consigo pegar qual que é o nome da minha instância que está nessa classe e eu consigo pegar qual que é o nome da minha instância que está nessa outra classe. Se eu consigo pegar o nome das minhas instâncias, eu consigo automaticamente nessa minha classe base salvar o meu arquivo .txt de acordo com o nome da minha interface. Ou seja,
eu não preciso implementar um método gravar quando eu estiver em usuário, um método gravar quando eu estiver em cliente, um método gravar quando eu estiver em fornecedor, um método gravar quando eu estiver em Danilo, que é uma classe que eu acabei de criar, um método gravar quando eu estiver com jornalista, entendeu? Eu não preciso fazer isso. Por quê? Porque eu já tenho uma classe base que ele entende qual que é as instâncias que herdaram ela e a partir dessa instância ele cria o arquivo txt com o nome da instância, ok? Então, gente, é muito mais fácil da gente fazer e pensar desse jeito porque a gente economiza tempo e código do que a gente sair replicando o mesmo código em todas as classes que a gente criar. Se a gente sair replicando códigos em todas as classes, o dia que a gente precisar fazer uma manutenção, que é o quê? Eu fiz uma alteração no caminho, ou fiz uma alteração na forma como eu gravo esses dados no arquivo. Agora eu não estou gravando mais em arquivo, estou gravando em base de dados. Eu vou ter que entrar em método por método das 1000 classes que eu criei para fazer uma alteração que eu poderia ter deixado essa minha alteração em uma classe base que eu alteraria em uma que já vai funcionar para todo mundo, ok? Então esse é um poder gigantesco que a interface dá para você, tá legal? Perfeito, gente. Para ficar mais fácil, para vocês entenderem de uma forma melhor, a gente vai lá para o computador e eu vou mostrar para vocês esse exemplo aqui na prática. Como criar uma interface, como deixar ela sendo obrigatória a implementação, tá? E como reduzir as nossas linhas de códigos fazendo uma classe base e ela utilizando a interface para criar tudo aquilo que a gente precisa fazer, tá legal? Bom, vejo vocês então lá no computador. Muito bom, pessoal. Agora já no computador, vamos para a parte da nossa implementação, né? É sempre bom lembrar vocês que, ó, a gente agora está indo para a aula 16, tá legal? E se vocês ficarem com alguma dúvida, vocês podem comprar ali a aula particular que está aqui no site, R$50, tá? É só clicar nesse botãozinho aqui, comprar, que eu vou receber o e-mail de vocês. A partir do momento que eu receber o e-mail de vocês, eu já vou entrar em contato com vocês para a gente agendar a nossa aula particular. E aí eu vou esclarecer todas as dúvidas que vocês tiverem com relação à aula, tá legal? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa fazer então, gente, é o quê? A gente precisa começar a criar a nossa interface, né? A nossa interface, que é algo em comum entre cliente e entre o usuário, tá? Então o que a gente vai fazer, gente? Primeira coisa, a gente vai olhar aqui nos nossos programas, né? E aqui nos nossos programas a gente tem os nossos componentes, tá legal? Que é o que a gente fez ali para testar a nossa classe que tem ali o método internal, né? Que é o método interno aqui, perfeito? E agora também a gente vai criar então a nova classe que a gente precisa, que é a interface, que vai servir para a gente herdar ela através das nossas classes e começar ali a refatorar o nosso código, deixando ele um pouco mais enxuto, tá? Perfeito. Primeira coisa que eu vou fazer aqui então é adicionar uma nova classe, né? E aí essa classe eu vou colocar como interface. Olha aqui, ó, classe e interface, perfeito? Então essa daqui vai ser a nossa interface. Interface aqui eu vou chamar essa interface de pessoa, ok? Que é uma pessoa, um cliente é uma pessoa, um usuário é uma pessoa, tá legal? Então a nossa interface vai se chamar pessoa. Adicionei. Está criando aqui a nossa interface, vamos esperar um pouquinho. Perfeito, agora a gente tem aqui uma interface. Eu errei aqui, eu vou colocar o nome como maiúsculo, tá? Então vou dar um rename. E vou colocar aqui o nome como pessoa com P maiúsculo, né? Em Pascal Case, ok? Então, vou alterar, sim. Perfeito. Então aqui agora está com a nossa interface bonitinha funcionando para a gente, né? Legal. Aqui a gente vai tirar esse console app e deixar o namespace somente como classes, igual a gente está fazendo com os outros. E aqui a gente começa a fazer a nossa interface. Perfeito, gente. O que eu quero que seja implementado nessa classe interface e que tenha, que todos os que herdarem da minha interface de pessoa seja obrigado a criar, tá? O que eu quero que ela seja obrigada a criar é um método chamado gravar, né? Como é que é o nome que a gente colocou aqui, ó? A gente colocou como gravar mesmo. Eu quero que esse método seja implementado para todo mundo, tá? Seja obrigatório quem herdar de mim implementar esse método, tá? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Vou lá na minha interface e vou simplesmente colocar a assinatura do método que eu quero, ok? Então a assinatura que eu quero é void gravar, ok? Porque ele é um método void, ok?
que ele não tem retorno. Se a gente olhar aqui em cliente, ó, ele não tem retorno, ele é só um método void e ele tem o nome gravar. Se ele é público, privado, interno, eu não preciso colocar aqui na minha interface. Isso não cabe à interface saber. A interface, a única coisa que ela quer é que você coloque a assinatura do que você precisa, ok? Então agora eu vou compilar aqui. Vamos deixar o nosso código compilando. Perfeito, código compilado. Agora a gente vai começar a herdar essa interface de cliente, de pessoa, né, nas nossas classes, ok? Então ao invés de cliente aqui, ó, na realidade o cliente não herda de ninguém, né? Então o que a gente vai fazer? Vai fazer com que o cliente herde a nossa interface de pessoa, né? Então ele vai herdar a interface de pessoa. Legal, gente. Muito bem, está herdando aqui. Perfeito. Agora, se eu compilar o meu código, vocês vão ver que não vai dar erro nenhum, porque ele já tem ali a forma do que eu quero implementar na minha interface e eu já implementei isso no meu cliente, que é o método gravar que eu já tinha. Então, bonitinho, não deu erro, né? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui na minha classe de pessoa, né, na minha interface, e vou criar aqui, ó, um método só para vocês verem que é obrigatória a implementação. Gravar 2. E vou compilar. Olha só, na hora que eu compilar, ele vai dar erro. Tá vendo? Tá dando erro aqui, ó. O que vai acontecer? Se eu clicar aqui, ó, ele vai falar o quê, ó? Cliente does not implement interface member pessoa gravar 2. Ou seja, a classe de cliente não está implementando a interface pessoa.gravar 2. Então ele não vai deixar compilar o seu código enquanto você não implementar esse método gravar 2. Olha só, agora eu vou vir aqui e vou só implementar aqui um método vazio sem nada, ok? Só para a gente conseguir compilar o nosso código. Então, ó, defini um método e vou colocar aqui como gravar 2, ok? E agora eu vou compilar o meu código de novo. Olha lá, está compilando. Perfeito, gente. Código compilado. Olha só que bonitinho. Funcionou perfeitamente, ou seja, a nossa implementação da nossa interface fez de uma forma obrigatória que a gente, na nossa classe que herda ela, tenha que criar os métodos de acordo com o que a gente precisa, tá legal? Então, eu vou retirar aqui o método gravar 2, ok? Se eu compilar aqui agora, vai funcionar? Vai funcionar porque é o único que eu estou deixando aqui como obrigatório é o gravar. O gravar 2 eu não estou deixando como obrigatório, então ele funciona normalmente, ok? Olha lá, funcionou tudo bonitinho. Ou seja, agora eu vou tirar o lixo aqui, né, que é o gravar 2 que a gente fez. Então a gente agora já tem uma interface que obriga o que a gente, então, implemente alguns atributos, não, alguns métodos que a gente precisa, tá legal? E agora o que a gente precisa mais aqui? A gente precisa também que a nossa classe de usuário, ao invés de herdar de cliente automaticamente, ele também herde de pessoa, né? Então eu vou colocar aqui o pessoa para ele herdar, né? Porém, gente, se a gente fizer isso daqui, o que vai acontecer? A nossa classe de pessoa, ela deixa de ter os atributos que a gente definiu lá na nossa classe de cliente, né? Então olha só que interessante. Eu não tenho mais os atributos aqui. Se eu compilar o meu código, tanto os atributos eu não vou ter, quanto também eu não vou ter ali os métodos que eu preciso. Ou seja, não vai funcionar da maneira que eu queria, né? Então o que eu vou fazer, gente? Para isso, eu vou fazer aquilo que eu estava falando para vocês. Criar uma classe base, e essa classe base eu vou somente implementar tudo aquilo que é comum entre as classes, ok? E aí eu não vou precisar sobrescrever tantas coisas assim quando eu herdo, entendeu? Então eu vou criar mais uma classe aqui, e essa minha classe vai ser a minha classe base, tá? Então eu vou colocar ela como classe base. Então ao invés de classe aqui, eu vou colocar como base.cs, ok? Essa vai ser a nossa classe base, e dessa classe base aqui, eu vou fazer todas as implementações que eu preciso, que fique de uma forma genérica, tá? Então, beleza. Essa classe base aqui, ela vai herdar de pessoa agora, ok? Já que a gente já sabe para que serve uma interface, então a nossa classe base herda de pessoa. E a nossa classe de cliente, ela não herda mais de pessoa, ela herda da nossa classe base, ok? E a nossa classe de usuário também herda da nossa classe base. Ok? Agora, na nossa classe base, a gente começa a colocar as coisas que são incomuns entre todas as outras classes. Ou seja, o que é comum da classe base para a classe de cliente e para a classe de usuário? Os atributos, ok?
Então vamos pegar os atributos que estão na nossa classe de cliente e vamos jogar esses atributos lá para a nossa classe base. Então vou pegar todos esses atributos aqui e vou jogar para a nossa classe base, ok? Deixando somente as coisas genéricas na nossa classe base. Eu vou deixar aqui essa classe como public também, tá? Só para deixar a assinatura dela no padrão, igual as outras. E na minha interface também, eu posso deixar aqui como public também, tá? Então deixa aqui a interface pública, né? E deixo também aqui a nossa base pública. Legal. E aí eu vou ter que fazer o método gravar, né? O método gravar, como vocês viram, o método gravar, eu tenho que fazer ele de um jeito para cliente e de outro jeito para usuário, né? Eu tive que implementar duas vezes o meu método gravar, tanto aqui quanto aqui que eu tive que sobrescrever, deixando ele funcionar para cliente e para usuário, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou recortar todo esse método gravar e vou jogar na minha classe base também, tá? Então vou deixar aqui na minha classe base o gravar, assim ele implementa da minha interface de gravar e eu não preciso fazer de novo, ok? E na realidade o meu código vai funcionar e não vai dar erro. Vou colocar aqui o use para ele usar os tipos de arquivos para eu poder gravar, ok? E também uma outra coisa que eu vou fazer aqui aqui eu tenho meu base, e nesse meu base, o que eu preciso fazer? Implementar aqui para ele deixar o caminho base. Aqui no meu caso, né, ao invés de deixar caminho base, eu vou colocar um outro método, caminho genérico, tá? Vou colocar assim, ó, caminho... Na realidade não, vou colocar só assim, ó, diretório, ok? Então esse vai ser o diretório onde eu vou gravar. Vou deixar aqui como diretório. E aí lá naquele de cliente, onde eu tenho esse método de caminho base, o que eu vou fazer? Eu vou copiar esse método, mas eu vou criar um outro config, só que esse config não vai ter o nome do arquivo .txt. Ele vai ter só o caminho da onde está o diretório que eu quero gravar o arquivo, tá? Então é isso que eu vou fazer no meu arquivo base. Vou vir aqui no meu arquivo base, né? E vou implementar esse método aqui. Então, vou jogar aqui. Perfeito. Vou arrumar aqui o meu configuration também. Então, adicionar o system configurations. Perfeito. E aqui eu vou colocar só caminho arquivos. Caminho arquivos. E lá no meu web config, que aqui no meu caso é appconfig, porque eu estou num arquivo de aplicação, né, e não é um arquivo de web, eu vou colocar somente o caminho, que o caminho é c:\db, né? E aí aqui eu vou pegar a chave, que é caminho arquivo, e vou colocar também no meu arquivo de configuração aqui. Perfeito. Bonitinho, funcionando. Agora eu tenho meu caminho base. Na realidade eu vou colocar aqui como diretório, né? Igual eu coloquei na minha implementação. Perfeito. Tem outro erro acontecendo aqui, ó. O outro erro que está acontecendo é o quê? O this aqui, ó, ele está dando erro porque ele não entende que o que eu estou querendo adicionar é um cliente aqui, né? Ou seja, alguém que eu preciso adicionar. Nesse caso, não é um cliente que eu vou adicionar, é algo genérico, porque é um base. O base herda de pessoa, não, a cliente herda de base e o usuário herda de base. Então, ao invés de eu fazer cliente, eu vou fazer base, ok? Então, eu vou utilizar o base, ler, na realidade, só base.ler, ok? E vou colocar aqui base, que é os dados que eu tenho. Então, peraí, deixa eu colocar aqui como B. Vou colocar só como B aqui por enquanto, só para a gente conseguir ter essa variável. Agora sim ele consegue adicionar na minha lista de base. Eu vou ter que implementar também esse método ler, tá? A gente já vai fazer na sequência. Deixa eu colocar aqui. Vou colocar aqui dados, melhor. E aqui eu vou colocar como dados. E aqui como dados e aqui como base, né? Que é a nossa classe base. E B aqui. Aqui no meu caso, b.nome, b.telefone, b.cpf. Legal? E eu vou adicionar os dados aqui na minha linha, que é a mesma coisa que a gente estava fazendo lá, tá? Agora, nesse caso aqui, ó, o meu dados ele precisa receber a lista de dados que eu li do meu arquivo. Porém, eu não tenho esse método aqui, ok? Mas eu tenho a implementação desse método lá no meu cliente, que é o lista de clientes. A gente vai pegar esse lista de clientes e vai colocar lá no nosso base, ok? Então, vou pegar essa lista e vou levar lá para o nosso base.
E aí vou alterar para, ao invés de cliente, eu vou colocar como base, né? Porque é a nossa classe base que ela é genérica e serve para tanto para cliente quanto para usuário, ok? Então, vou dar isso daqui, vou deixar aqui como ler somente, né? Que é o método que a gente está utilizando aqui. E ao invés de ser caminho base, é só caminho, é só diretório, né? Perfeito. Muito bem, aqui não é cliente, aqui é base. No nosso base, a gente está colocando aqui algumas coisas aqui, né? Que é a instância, né? Passando alguns atributos. Ao invés de eu fazer desse jeito, eu vou fazer assim, gente, ó. Eu vou colocar um construtor aqui no nosso base também, que aí ele vai funcionar bem parecido com o do cliente e do outro, que é o de usuário também, tá? Então, vou fazer da mesma forma que eu fiz para esses daqui, para ele também. Então, colocar aqui um construtor dentro do meu base, que vai somente preencher o que eu preciso, ok? Então, tenho também um construtor, que vai fazer com que essa minha implementação aqui funcione do jeito que eu quero. Perfeito. Ao invés de ter cliente e arquivos aqui, eu vou colocar como base arquivo. E aqui eu vou colocar como dados. Ok? E aqui também como dados. Então, perfeito. Eu estou fazendo um refactoring aqui no nosso código. Ok? E aí aqui é base e arquivo. E deixando, então, o nosso método de salvar de uma forma genérica e o nosso método de buscar de uma forma genérica, para que eu não tenha que ficar sobrescrevendo mais esses métodos para qualquer classe que eu criar. Tá legal? Então, perfeito. Fiz essas duas alterações. Muito bom. A minha classe base está praticamente completa, né? Perfeito. Agora, o que eu preciso fazer aqui, então? Eu preciso retirar as coisas que eu não preciso mais da nossa classe de usuário. Tá. Uma outra coisa que eu preciso fazer também. O nosso diretório aqui, ó, ele simplesmente está colocando o caminho, mas ele não está colocando o arquivo, tá? Então, ao invés de diretório, eu vou renomear aqui para colocar diretório com arquivo, tá? Então, eu vou colocar assim, ó, diretório com arquivo. Tá legal? Só que aqui a diferença do diretório com arquivo para só o diretório é o quê? Nesse caso aqui, ó, esse meu diretório com arquivo aqui, ó, ele não pode ser mais um método estático, né? Ele vai ter que ser um método dinâmico. E eu vou deixar esse método como método dinâmico, que é o método de instância, e aí eu vou conseguir recuperar a minha instância aqui. Então, o que eu vou fazer? This.getType, ok? Então, eu vou pegar o tipo da instância que eu estou atual, ponto name. Quando eu faço isso, gente, eu pego a instância que está herdada no momento. Ou seja, eu estou na classe base, se eu herdei a classe base para cliente, vai vir o nome de cliente aqui. Se eu herdei a classe base para usuário, vai vir o nome de usuário aqui, ok? Então é isso que eu estou fazendo. E agora eu vou colocar aqui um mais e vou concatenar com .txt, ok? Então quando eu faço isso, olha só que interessante. Ele vai pegar o nome automaticamente e vai criar ou apagar ou deletar ou o que eu for fazer automaticamente de acordo com o que eu for implementar nessa minha classe, ok? Então vou fazer as alterações aqui para colocar diretório com arquivo, né? Então vamos deixar aqui para ele funcionar do jeito que a gente precisa, ok? Esse método aqui é estático, então por ele ser estático, na realidade eu vou tirar esse método de forma estática, agora eu vou deixar ele como de instância, tá? Esse ler arquivos, ele vai ter que ficar de instância para que ele funcione da maneira que a gente precisa, tá? Então, esse método de listar, ele não pode ser um método estático, ele vai ter que ser de instância. E nesse caso, como que eu vou fazer aqui então? Eu vou criar uma instância e vou mandar ler os meus dados, ok? New instância de base e mando ler, ok? Perfeito, agora vai funcionar. Eu vou compilar o meu código para ver se eu já errei em alguma coisa aqui, tá? Então, compilando o nosso código. Tá, código compilado, ele está falando que algumas coisas aqui eu preciso implementar, né? Eu estou fazendo um overwrite de um método que eu ainda não utilizei. Isso aqui são resquícios das aulas anteriores que a gente já fez, tá legal? Então, o que eu vou fazer? Com esses resquícios aqui, eu vou simplesmente jogar isso daqui lá para minha classe base, tá? Para eu não ter que ficar implementando isso daqui várias vezes. Eu vou jogar isso daqui de forma genérica, não que isso vai ter a ver com o que a gente está fazendo na aula de hoje, mas é só para o sistema funcionar aqui e não ficar dando erro na compilação.
Então eu vou jogar isso daqui, vou compilar de novo. Perfeito, ainda tem algum outro erro aqui na minha base olhar. Aqui não é overwrite, aqui eu tenho que colocar como virtual, né? Porque esse aqui é a minha classe principal. E aí eu vou compilar aqui. Aqui tem esse cálculo 1 mais 2 aqui que está em cliente também, que eu preciso jogar para a minha classe base também, né? Então todos esses métodos aqui que eu criei de forma genérica em cliente, que eu estava usando na herança, eu vou recortar daqui e vou jogar esses métodos lá para minha classe base, né? Também está aqui na minha classe base. Perfeito. Vou compilar o meu código de novo, rodando aqui, vamos ver se vai dar mais algum erro. Aqui ele está falando ainda do olhar. O olhar ele tem o base. Nesse caso aqui eu não tenho base, né? A única coisa que eu tenho no método olhar é o método olhar que está no cliente. Deixa eu ver o olhar que está no cliente. É esse daqui, ó. Então deixa eu recortar esse olhar do cliente e jogar também lá na nossa classe base. Então eu vou sobrescrever esse daqui, porque é esse que eu preciso na classe base, que é o que estava no cliente, né? Rodando de novo. Perfeito, quase todos os erros arrumados. Agora na nossa classe de componente, a gente precisa verificar também o erro que está acontecendo. Na realidade deve estar acontecendo antes de componente ainda, ó, sobrenome. Ó. Sobrenome não existe porque é um atributo que estava na nossa classe de cliente e na nossa classe base ele não tem. Então também preciso mandar isso aqui lá para a nossa classe base. Então também vou jogar isso aqui, que também é algo genérico e que precisa ficar na nossa classe base. Não que a gente esteja utilizando para esse exercício, mas a gente utiliza para testar ali os dados sobrescritos, né? Compilando de novo o código. Perfeito. Agora ele está falando aqui que a gente tem um construtor não vazio, né? Então a gente está tentando utilizar aqui, mas a gente tem só um construtor. Eu preciso também arrumar esse construtor, deixando dois tipos de construtores, né? Um construtor com parâmetros e outro sem parâmetros, porque senão o nosso new aqui não vai funcionar. Compilando o código mais uma vez. Perfeito, gente. Agora o nosso código passou, está tudo funcionando bonitinho. Legal. O que mais que a gente precisa fazer? Então a gente retirou as coisas que são genéricas e botou na nossa classe base, que é a classe genérica, né? Porém, a gente tem algumas coisas aqui em cliente que a gente não vai utilizar mais, tá? Antes de remover isso daqui, a gente ainda vai fazer algumas outras coisas, tá? A gente precisa, então, nesse método ler aqui, no método gravar, colocar ele de uma forma genérica lá na nossa classe de cliente e na nossa classe de usuário, tá? Teoricamente, isso daqui já deve estar funcionando bonitinho pra gente. Então, o que eu vou fazer? Remover, então, essa classe gravar aqui, porque eu não vou mais precisar da implementação dela no meu cliente. Vou remover esse caminho base, porque eu não preciso mais dele. Vou remover isso daqui também, que é esse ler aqui, que eu não vou precisar mais dele também, porque eu vou utilizar o ler da minha instância da classe base, ok? Vou deixar aqui a minha classe de cliente, ela totalmente limpa, ok? Vou tirar aqui também esses comentários, gente, porque aqui a gente não precisa desses comentários para essa implementação que a gente está fazendo, tá? Eu já mostrei para vocês como que funciona o comentário nas aulas anteriores, né? Porém, nessa aula aqui, para deixar um pouco mais enxuto o nosso código, eu não vou deixar desses comentários aqui. Esse caminho base, também na classe de usuário, eu não vou precisar, nem esse gravar e nem esse ler usuários, ok? Vou retirar tudo isso daqui também, ok? Perfeito. Então, o que sobrou aqui para mim? Se vocês olharem, olha só que interessante. O que sobrou para a gente depois de ter implementado a interface e depois de ter implementado o método, uma classe base que herda da interface. Olha só. Sobrou somente o usuário, ok? Que herda os dados dele, tem um construtor. De cliente, sobrou também o cliente, que tem um construtor para ele, ok? E aqui na nossa classe base a gente tem toda a lógica que a gente precisa. Agora eu vou compilar o nosso código de novo, só para a gente ver se vai estar tudo funcionando. Ó, funcionou somente aqueles métodos que a gente utilizou que não é mais definido. A gente removeu aqueles métodos lá na nossa classe de programa, né? Então aqui a gente tem a tela de cliente, onde a gente utiliza esse ler clientes. Nesse caso aqui, gente, a gente vai fazer o quê? Criar uma nova instância de cliente, ok? E utilizar o método ler, que é o método que a gente herdou da nossa classe base, ok? Então, ler
E aqui automaticamente ele já faz os converts, tá vendo? Ele faz o cast automaticamente para a classe de cliente. Agora eu vou compilar aqui de novo. E aí já passou. Olha só que interessante, gente. Eu fiz uma interface chamada pessoa, ok? Implementei essa interface numa classe chamada base. E nessa base eu deixei de uma forma genérica que sirva tanto para cliente quanto para usuário. A nossa classe de cliente e de usuário está totalmente enxuta, ok? Porém, a nossa classe base, ela tem toda a lógica que precisa para fazer tanto para um quanto para outro, tá? E olha só que interessante, eu não precisei ficar fazendo if. Se eu estou nessa instância, eu gravo um arquivo. Se eu estou em outra instância, eu gravo outro arquivo. A única coisa diferente que eu fiz é o quê? Eu verifico qual que é a instância corrente que eu estou. E a instância corrente eu pego através desse getTypeName aqui, tá? Então, para a gente verificar e ver se isso está funcionando, eu vou clicar aqui, dar um debugger, ok? Na realidade, eu vou fazer um debugger desde o começo. Então, a gente vai vir aqui em programa, tá? E aí aqui em programa a gente vai criar, então, uma instância de cliente. Eu vou comentar todo esse código aqui que a gente já fez, de teste, né? E vou criar uma instância de cliente, né? E vou gravar para ver se isso está funcionando do jeito que eu queria, né? Então, vou deixar desse jeito aqui, ó, para a gente conseguir fazer o que a gente precisa. E aqui, gente, no ler, não é mais ler cliente, né? É somente ler, e eu preciso criar a instância de cliente para que eu possa, então, utilizar o método ler, né? Então, bonitinho, funcionando do jeito que eu queria. Agora eu vou colocar aqui um debugger e a gente vai ver passo por passo o que vai acontecer aqui. Vamos lá. Perfeito, parou no nosso debugger, agora eu vou para o próximo item. Então, próximo item, próximo item, próximo item. Então, ele está preenchendo aqui, ó, os atributos da nossa instância de cliente que herda de base, ok? Então, se a gente quiser entrar dentro do método aqui, ó, a gente vai ver, gente, que ele vai lá para a implementação do método base. Olha só, eu vou lá no gravar e entrar dentro do método. Eu estou agora dentro da classe base, porém com a instância de cliente. Se eu colocar o mouse dentro de this aqui, ó, vocês vão ver que é classes cliente, tá vendo? Então, ó, vou para o próximo e vou mandar ler a nossa base de dados de cliente. Então, vou entrar dentro do método para a gente entender o que a gente tem dentro desse método de cliente, ok? Então, vou para o próximo aqui. Passei pela instância, ok? Vou entrar dentro do método de novo, que é do ler. Agora eu estou dentro do ler que eu mandei dentro desse método de base, tá? Vou para o próximo, e agora eu vou mandar ler esse arquivo, esse diretório com o arquivo, que é o diretório que a gente fez, e o arquivo que é a instância que a gente está, a instância corrente, ok? Perfeito, dentro do método, se a gente colocar o mouse em cima aqui desse getType, ou melhor, se a gente copiar toda essa string que a gente está tentando retornar, clicar com direito e for lá em Add Watching, a gente vai conseguir enxergar o que vai estar aqui, tá? Nesse caso, ele está mostrando aqui pra gente, ó. Ele tem uma instância de base.txt. Bom, não era isso que eu queria. Eu queria que ele mostrasse para mim o cliente.txt. Então, aqui na minha base, ele não está certo. Eu preciso fazer uma alteração aqui, então. O que eu vou fazer? Eu vou dar um stop e na minha, o ler, ao invés de eu criar uma instância nova, igual eu estou fazendo aqui, nesse caso, eu já estou na instância de cliente. Então, o que eu posso fazer? Eu posso usar o this direto aqui, ó. Então, ao invés de eu usar o new base, eu vou utilizar o this.ler, ok? Que aí eu já uso a instância corrente. E a minha instância corrente, quem que é? É o meu cliente. Ou seja, para mim fica muito mais fácil, né? Aqui é a mesma coisa. Ao invés de eu... acho que é só ali mesmo que eu usei, né? Deixa eu ver se tem mais algum lugar. Acho que é só ali mesmo. E agora vamos depurar novamente e vamos ver o que vai acontecer agora quando a gente chegar naquele método gravar de novo. Perfeito, parado no código. Agora eu quero entrar dentro do método gravar. Vou para o próximo. Para o próximo de novo. Para o próximo de novo. Vou entrar dentro do método gravar. Vou indo para o próximo. Agora eu quero ver o diretório do meu arquivo. Na realidade eu passei aqui pelo ler, né? Vou ter que mandar ler de novo. Vou entrar dentro do método ler. Ok? Estou dentro do método ler. Vou para o próximo. Vou para o próximo. Agora eu vou mandar ler o meu arquivo com diretório. Então vou entrar dentro do método. Ok? E agora eu quero ver no watching o que ele vai me retornar aqui. Se vai estar tudo certo agora com a instância corrente que eu estou, tá? Vou dar o add watching de novo. Agora sim, gente, perfeito. Olha só.
funcionou da maneira que eu precisava. Olha lá, ó, c:\db cliente.txt, ou seja, eu estou na instância de cliente, ele vai criar o meu arquivo de cliente, ok? Então, vou para o próximo aqui, ele vai trazer o meu dado de cliente aqui no meu while aqui, né? Como eu não tenho nenhum arquivo cliente daquele nome criado, ele não fez nada e simplesmente retornou vazio, né? Perfeito. Se ele retornou vazio, agora eu venho aqui e vou criar então o meu primeiro cliente. A minha instância de cliente que está aqui, eu estou adicionando dentro desses meus dados aqui, que é a coleção de clientes que eu tenho. Perfeito? Fiz isso daqui, agora eu vou para o próximo e vou mandar ler de novo o diretório como arquivo. Então eu vou lá naquele método de novo, e aí vocês vão ver que agora a instância é aquela de cliente que a gente já estava fazendo, né? Então eu vou para o próximo aqui, para o próximo de novo, ok? E ele vai tentar ver se esse arquivo existe. Na realidade, esse arquivo não existe ainda, ok? Por ele não existir, ele não vai conseguir criar. Então o que eu vou ter que fazer aqui? Ó? Eu vou parar aqui o meu stop e vou fazer o seguinte. Nesse caso, gente, a gente está usando esse string writer. Esse string writer, ele também cria o arquivo se o arquivo não existir. Então eu não preciso desse comando aqui, gente. Ó, eu vou retirar esse comando, tá? E a gente vai executar agora novamente. Se ele não existir o arquivo, vocês vão ver que ele vai criar automaticamente para a gente, tá legal? Então eu vou compilar o código novamente e vou parar o breakpoint nesse ponto aqui, que é daqui que a gente quer ver para frente, tá? Então eu vou dar um play e vou compilar o código de novo. Perfeito, parou nesse ponto aqui. Agora eu quero chegar lá naquele outro ponto que a gente deixou no breakpoint. Vou dar um continue. E ele parou nesse ponto aqui agora. Agora vamos lá, vou para o próximo, ok? Vou para o próximo de novo. O arquivo não existe. Então, ele vai criar agora para mim com o dado que eu acabei de adicionar aqui. Ó. Depois que eu passar no close, ele vai criar esse arquivo. Então, indo para o próximo, escreveu a linha, ok? E fez o close. Quando ele fez isso, gente, se a gente conferir lá no nosso diretório, vou vir aqui no nosso diretório do Windows e vou clicar em DB. Vocês vão ver que agora tem um arquivo cliente.txt aqui. Ó. Se eu abrir ele tem os dados do meu arquivo, perfeito? Que eu acabei de fazer aqui agora com vocês, tá legal? Então vou para o próximo aqui, vou para o próximo, agora vem um outro problema. Indo para o próximo, a gente vai mandar ler o arquivo agora, tá? Então o arquivo tem que existir para ele ler e trazer alguma coisa. Então eu vou entrar dentro do método, ok? Então eu estou aqui na instância de cliente, perfeito? E agora eu vou entrar dentro do método de novo para ele entrar dentro do ler, tá? Agora eu estou dentro do ler e ele está lendo o arquivo que está lá com a minha instância de cliente, né? Agora o arquivo existe. Então ele vai ter que entrar dentro do if. Uma vez dentro do if, ele vai começar a ler aquela linha que a gente acabou de fazer, tá? Então ele vai ler essa linha e vai construir para a gente a instância de base. Olha só, a instância de base que ele está colocando nessa lista aqui, que é a lista que eu coloquei aqui como cliente, mas o nome da variável deveria ser base. Eu vou renomear isso daqui também, tá? Então ele retorna para a gente uma lista com um item, mas o item que está aqui dentro é um classe base, tá? Então agora eu vou mandar lá para o meu dado e agora eu vou tentar jogar isso dentro da minha variável cliente, ok? Quando eu tentar jogar, olha só o que vai acontecer. Pum, erro, tá vendo? Ele deu erro aqui por quê? Ele fala que não consegue converter o tipo da classe base na classe cliente, tá legal? Então aí a gente tem que fazer uma mudança simples, ok? Se a gente olhar aqui no nosso ler, olha só, vou colocar o mouse aqui em cima do nosso ler, vocês vão ver que ele vai retornar o tipo base. Então, olha só, ele retorna o tipo base, por quê? Porque se a gente clicar com direito e for go to definition, a gente vai ver que no nosso arquivo aqui, ó, a gente preenche ele com os dados de base, né? Vou até refatorar isso daqui, ó, para colocar aqui o meu B aqui, que é o base que eu vou preencher dentro dessa lista que eu retorno. Então eu retorno uma lista de base lá para o meu programa, né? E aí se eu retorno uma lista de base, eu não consigo converter essa lista de base, mesmo que eu herdei ela utilizando cliente somente, ok? Então isso dá um problema. E aí a gente não consegue continuar. O que eu posso fazer então? Eu posso colocar aqui a classe base, ok? Se eu colocar a classe base, olha só que interessante, vai funcionar, ok? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou vir aqui, vou apagar o arquivo, tá? E vou executar tudo de novo. E aí a gente vai ver agora criando com o arquivo base, tá? Então, tipo, a gente está retornando a lista de base,
A lista base, ela é uma lista que tem atributos genéricos que servem para todo mundo, então vai servir perfeitamente para a gente. Vai servir de acordo com a nossa ocasião. Ou seja, eu refatorei todas aquelas classes, ficou com a minha classe aqui muito mais enxuta, olha só. A de cliente está bem pequena, a de usuário também está bem pequena, né? E aí ele está funcionando de forma genérica, tanto para um quanto para outro, ok? Então eu vou gravar um usuário novamente, tá? Então vou para o próximo aqui para gravar um usuário. E aí agora no for aqui, ó, quando eu for tentar fazer a conversão, ele faz para mim porque ele herda de base. E eu retorno a lista de base aqui. Se eu retorno a lista de base, e no próximo, ele tenta mostrar então o meu usuário. E olha só que interessante, ele vai mostrar o meu usuário que eu acabei de cadastrar. Olha que legal. Se eu der um play aqui agora, lá na nossa tela, ele vai mostrar um usuário que eu acabei de cadastrar. Se eu der um play novamente aqui e rodar de novo, ele vai criar um novo usuário de novo para a gente, porque agora o arquivo já existe e ele vai adicionar mais uma linha no arquivo. Então a gente vai fazer isso daqui para a gente ver como é que vai ficar, tá? Então está compilando o código de novo e aí ele vai levantar aqui mais uma instância para a gente analisar, criando dessa vez mais um arquivo, tá? Perfeito. Agora mais uma vez, eu vou agora dar um play direto aqui, ó, e tirando os breakpoints para que ele mostre para a gente então as duas linhas lá. Se eu mostrar aqui, tá aí, ó, as duas linhas cadastradas. E por que que isso funcionou, gente? Funcionou simplesmente porque a gente utilizou a nossa classe base para ser a ponte entre cliente e usuário, ok? Se eu fizer a mesma coisa para o usuário, vai funcionar? Olha só, gente, eu vou fazer a mesma coisa para o usuário, copiar todo esse código aqui e vou... na realidade, a gente já até fez aqui, né? Ó. Se a gente olhar aqui embaixo, não tem mais, aqui, ó, tem o de usuário aqui, ó. Então, eu vou copiar tudo isso daqui que eu fiz de usuário, ok? E vou colocar aqui, vou descomentar esse outro aqui também. E vou comentar somente esse aqui para não dar erro no nosso código, né? Então, comentando esse daqui também. Perfeito. E arrumando aqui a nossa indentação. Ok, posso tirar isso também. Perfeito. Então agora, gente, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu quero um usuário também, e ao invés de ler usuários, é somente ler, né? E aqui é uma instância de usuário que eu tenho que utilizar da mesma forma que eu usei aqui no nosso for each, ok? Então, new usuário de ler, ele vai ler então os usuários, ok? E aqui eu tenho o usuário também. Esse usuário eu não vou precisar, então a única coisa que eu preciso aqui é o u.gravar, né? Que é o mesmo gravar que eu herdei agora da nossa classe base, ok? E nesse caso aqui agora, eu vou ter que fazer o seguinte, na realidade aqui eu preciso colocar o base, né? Ok? E aí aqui o base, que é o de US, vai mostrar aqui para mim no final. Perfeito. Então se a gente olhar aqui agora, o que a gente tem então? A gente tem clientes e usuários, perfeito? Quando a gente compilar isso daqui e executar, ele vai ter que criar o nosso arquivo de cliente, ele vai ter que trazer 3, e o de usuário vai ter que trazer 1, ok? Porque agora a gente já tem um usuário criado. E eu vou colocar aqui um separador para mostrar para a gente a diferença de usuário para cliente, tá? Então, o usuário, e aqui eu vou colocar, aqui, ó, cadastro de cliente, e vou colocar cadastro de usuário, ok? Então agora a gente tem dois separadores aqui, vamos dar um play para a gente ver o que vai acontecer aqui. Deu ainda erro, a implementação aqui eu fiz errado, então deixa eu colocar aqui, abrir e fechar o parênteses. Então ler usuários, bonitinho, criei a instância, tá certo aqui também. Agora eu vou dar um play novamente para a gente ver o que vai acontecer na nossa tela, ok? Então código compilando, nota gente, que olha lá, ó, ele criou os 3 clientes para a gente, então eu vou vir aqui, ó, criou os 3 clientes e criou um usuário. Olha só que interessante, agora eu vou olhar lá no nosso arquivo de DB, ele tem agora também o arquivo de usuário e o arquivo de cliente. Ou seja, a nossa classe, implementando a interface, ficou muito melhor, gente. Por quê? Porque a gente conseguiu, através da interface, implementar o método gravar e o método ler uma vez só, que funcionou tanto para cliente quanto para usuário. Se eu quiser criar outra classe, gente, eu já crio e automaticamente eu já vou ter esses métodos, entendeu? Então ficou muito mais simples, tá? Olha só, gente, porém uma coisa aqui não ficou legal, né? Se a gente olhar aqui, ó,
a gente tem que utilizar o usuário base aqui, né? A classe base para mostrar. Se a gente implementar algum método nessa classe base que seja de usuário, não vai funcionar. O ideal seria que se a gente pudesse colocar aqui usuário, né? E aqui no cliente colocasse cliente também, né? O problema, gente, é que se a gente deixar dessa maneira, o nosso sistema vai dar erro. Ele não vai funcionar porque ele não vai conseguir converter o casting de base com cliente, né? E base com usuário, né? Como ele não consegue fazer isso, existe uma forma da gente fazer uma implementação para deixar isso de uma forma mais genérica ainda, para que a gente possa conseguir permitir utilizar dessa forma. Então, o que a gente vai fazer, gente? Para isso, a gente tem que ir lá na nossa classe base. Ao invés da gente retornar a lista de base, a gente vai retornar a interface. Olha só que interessante, é para isso também que serve a interface, para que ela mande de um lugar para o outro, né? Que ela transpasse de uma classe para outra. Para deixar mais fácil, a nossa interface também, gente, eu vou renomear ela e deixar com o padrão de interface, tá? Todo mundo, quando cria lá no C# uma interface, eles sempre colocam o i no começo para identificar que essa sua classe aqui é uma interface, ok? Então é isso que eu vou fazer. Vou deixar o i na frente de todas aqui, ok? E na onde eu herdei, eu também vou deixar o i aqui no meu base, para falar que nesse base eu herdei essa interface, ok? Perfeito. E agora aqui no retorno, o que eu vou fazer? Ao invés de eu retornar base, eu vou retornar a interface de pessoa, ok? Interface de pessoa. E aqui, no nosso caso, ao invés de eu dar um new base, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que criar desta interface uma instância. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Var b é igual ao quê? A um comandinho chamado activator, ok? Ponto create instance. E ele vai criar uma instância genérica para a gente, ok? E aí o que eu faço aqui, gente? Eu vou utilizar a minha própria instância .getType, tá? Então ele vai criar para mim uma instância do meu objeto corrente, da minha instância corrente. Quando eu fiz isso, ele já cria a instância automaticamente. Agora o que eu preciso fazer? Setar as minhas variáveis, tá? Para isso, gente, o que eu vou fazer? Na minha interface, eu vou falar que eu quero alguns setters, alguns métodos para setar essas minhas variáveis e eu quero que seja obrigatório o preenchimento delas, ok? Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Vou criar um método chamado void, né, sem retorno, chamado setNome, ok? E dentro dele eu vou passar uma string de nome, tá legal? E aí eu vou criar três: setNome, set telefone e set CPF, ok? Então eu estou criando 3 telefone e 7 CPF, que são os meus 3 atributos que eu preciso para fazer com que o meu programa funcione corretamente, ok? Agora, se eu tentar compilar, então ele vai reclamar aqui, gente, que a gente não implementou os métodos que a gente precisa, ok? Então agora a gente vai implementar esses setters aqui para que a gente possa utilizar de forma genérica, tá legal? Então, public void, tá? E aí a gente vai implementar exatamente como a gente fez na interface. Eu vou até copiar os dados que está aqui na interface e vou jogar aqui na nossa classe base para ficar mais fácil para a gente, tá? Então vou jogar aqui, só vou colocar o public na frente, ok? Public nesse e nesse aqui, perfeito. Agora eu vou simplesmente fazer o que eu preciso fazer aqui para esses três setters funcionarem da maneira que eu preciso, que é setar esses nossos atributos aqui. Então o que eu vou fazer? This.nome vai ser igual ao nome que eu estou passando por parâmetro, ok? Nome minúsculo, ponto e vírgula. Eu vou fazer a mesma coisa para o telefone e para o CPF. Então this.telefone é igual a telefone e nesse outro aqui, this.cpf é igual ao CPF. Ah, tem uma coisa aqui também. Deixa eu alterar aqui para CPF. Opa, telefone. E aqui também para CPF. E lá na nossa interface, arrumar também, né? Telefone e CPF. Ok, perfeito.
Agora a nossa classe base está implementando justamente aquilo que a gente precisava, né? Falta um ponto e vírgula aqui. Legal, muito bom. Agora se a gente descer aqui de novo, lá no começo da onde que a gente está fazendo o nosso Activator, a gente precisa setar esses dados para que a nossa instância tenha então todos os atributos que eu estou lendo do arquivo dentro da minha instância. Então b.setNome, ok? Deixa eu compilar aqui primeiro, para ver se eu não fiz nenhum erro aqui, né? Então, compilando o código. Tá, perfeito. Uma coisa que eu preciso fazer também é converter o meu Activator em iPessoa, né? Que é o meu interface de pessoa. Então, vou converter também utilizando um cast, ok? Então, é essa forma que utiliza um cast no C#. Então, quando vocês for fazerem aí a prova para tirar certificação do C#, essas coisas, se alguém falar de casting, é isso daqui que é o casting, tá? É converter o tipo que você está criando genérico naquela interface ou naquela classe que você precisa. Perfeito. Feito isso, b.setNome, ok? E aí no setNome eu vou colocar o meu primeiro atributo, ok? Que é esse daqui. O setTelefone, b.setTelefone, eu vou colocar o meu segundo atributo. Então, e o terceiro, b.setCPF, coloco o meu terceiro atributo, ok? E agora eu já estou setando de forma genérica, eu já posso arrancar esses dados daqui. Com o Activator, gente, a gente cria um objeto em runtime de forma genérica. Ou seja, agora a gente consegue passar de uma classe para outra esse objeto já convertido. Então, beleza, tudo pronto, tudo preparado, ok? Agora a gente só precisa testar para verificar se isso daqui vai funcionar de acordo com o que a gente quer, né? Ou seja, ele funcionar de forma genérica para que cliente responda por cliente, para a instância de cliente, e usuário responda pela instância de usuário, simplesmente porque a gente fez a nossa interface e mandou implementar todos os métodos da nossa interface, utilizando então a nossa classe base, né? Beleza. Agora feito isso, agora a gente vai dar um play aqui para rodar, para verificar se vai funcionar tudo do jeito que a gente queria, né? Então vou dar um play novamente, tá? Rodando o nosso código. Olha só, gente, ele foi e gravou de novo os nossos clientes e os nossos usuários, tá vendo? Ó, só para a gente parar aqui o nosso teste e fazer tudo de novo, eu vou apagar todos os arquivos, tá? Então vou lá naquele meu diretório, vou apagar todos os arquivos que eu tenho aqui dentro, tá? Legal. Então, deixa eu voltar aqui e apagar todos os arquivos que eu tenho dentro da minha pasta de DB, né? Dentro da minha pasta DB. Então, vou apagar tudo, ok? Então, não tenho mais nenhum arquivo. Agora, o meu programa tem que criar esses arquivos automaticamente para mim. Vou dar um play novamente. E aí, agora tem que mostrar um usuário e um cliente, ok? Então, se a gente olhar aqui, ó, um usuário e um cliente. Olhando no diretório, criou os arquivos. Muito bom. Eu vou dar um stop aqui agora e vou dar um play de novo para ele criar agora 2 clientes e 2 usuários, ok? E o nosso arquivo, quando a gente abrir, também vai estar da forma que a gente precisa, né? Então, dando um play novamente. Agora eu vou clicar aqui no console para analisar. Beleza, gente, olha lá, ó, 2 clientes e 2 usuários. Funcionou perfeitamente do jeito que a gente queria. Olhando agora lá no nosso diretório, a gente tem 2 arquivos aqui, abrindo um arquivo de cliente, justamente o que a gente queria, e abrindo arquivo de usuário, também justamente o que a gente queria. Tá legal? Bom, gente, então é isso. Vocês viram o poder que a interface faz, então, para você. Agora eu conseguir ter uma classe base, ok? Uma classe base genérica, onde eu tenho tudo o que eu preciso, tá? Para fazer um objeto meu funcionar. Eu tenho uma interface, onde eu tenho todos os métodos que eu preciso que sejam implementados, ok? E aí agora na minha classe de usuário eu tenho quase nada de implementação, e na minha classe de cliente também eu não tenho quase nada de implementação, tá legal? Então, gente, esse era o objetivo da aula de hoje, mostrar para vocês como que a gente consegue refatorar o código utilizando interface e orientação objeto e fazendo com que o nosso código fique com muito menos programação. Agora, qualquer tipo de classe que eu quiser criar, eu posso criar e simplesmente herdar da minha classe base, que já vai estar tudo funcionando para mim perfeitamente. Tá legal? Bom, gente,
fico por aqui. Para quem gostou, dê um like, comentem. Essa aula com certeza vai gerar muitas dúvidas. Então, vocês tiverem dúvidas, quiserem esclarecer, marque a aula particular, que eu tento esclarecer todas essas dúvidas para vocês e faço junto com vocês o programa para que vocês consigam destravar e entender todos esses conceitos, todos na realidade, né? Esses conceitos de interface, orientação a objeto, herança e esse tipo de coisa, tá legal? Perfeito. Então eu fico por aqui, até mais e até a próxima aula. Gente, vocês viram que interessante que é esse negócio de interface? Eu criei ali um objeto base e esse objeto base serve para qualquer tipo de classe que eu criar. Você tem noção disso, gente? Que agora qualquer tipo de classe que eu precisar criar dentro do meu projeto, eu não preciso mais implementar método gravar e não preciso mais implementar método buscar. Porque eu já fiz de uma forma tão genérica que já funciona para mim, para qualquer classe que eu criar. Entendeu? Então esse é o poder que a gente tem quando a gente vai criar uma programação ali bem feita, tá? Bem estruturada. Então isso que é legal ali da orientação a objeto, tá legal? Bom, é isso aí, até mais.